Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 31, Ação e Reação. Nos encontramos ainda no capítulo 2, comentários do instrutor, que na verdade é um instrutor druso. Então ele continua o seu comentário no departamento Mansão Paz, àqueles ali presentes, internos, em tratamento, doentes da alma, né? Ali naquele departamento, e também ali naquele momento havia presença de André e também de Hilário, coletando todas estas informações. Então, vou voltar umas 2, 3 linhas para a gente poder dar sequência. Druso dizendo assim: para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Então, até aqui, tivemos a oportunidade de, nos vídeos anteriores, tecer alguns comentários, né? Vamos dar sequência. Druso continua. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações. Olha só. Aqui no corpo físico, as oportunidades que nós temos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações. Antigas viciações, né? No triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Então, quanto mais nós evoluímos, mais oportunidade temos. Quanto mais nós nos melhoramos, mais oportunidade temos de estender as mãos às pessoas necessitadas. Pois ninguém, é preciso entender isso, ninguém consegue ajudar outrem sem antes se ajudar. Eu preciso primeiro me socorrer. Eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu preciso primeiro me fortalecer. Vamos fazer uma análise? Por exemplo, não há possibilidade. Por exemplo, você está com pneumonia, repouso médico, não é? Você acabou de sair de um hospital, onde lá você esteve internado durante 3 meses. Você passou por várias cirurgias no coração, na massa encefálica. Tudo bem. E você está em casa em repouso. De repente alguém liga, você atende, e a pessoa do outro lado te pedindo socorro. Você pensa assim: eu tenho bastante amor em meu coração. Eu não posso deixar de assistir essa pessoa que me pede ajuda. Eu vou lá agora assistir essa pessoa. Tudo bem. Você acha que isso é caridade? Você acha que isso é amor? É lógico que não é amor. É lógico que não é caridade. Isso é um transtorno obsessivo. Pois quando você se levanta, que você se esforça, você pode ter um mal súbito, desmaiar.
batendo a cabeça numa parede, numa quina, traumatismo craniano, morte encefálica. E isso caracteriza suicídio, porque você foi irresponsável. Ah, mas e o meu desejo de ajudar o meu próximo? Primeiramente, o bom senso que você não teve, de que você não estava em condições de ajudar ninguém, e sim carecendo-se de ajuda. Até para fazer caridade, nós precisamos ter conhecimento, agir com bom senso, com prudência, com disciplina, com responsabilidade. Não é, de jeito nenhum. Ah, mas se a pessoa me liga e me pede ajuda, o que faço então? Diga para essa pessoa, olha, eu passei por uma cirurgia, eu estou de repouso, mas eu vou entrar em contato com os amigos espirituais, eu vou orar por você, mentalmente eu posso fazer algo por você, mas fisicamente eu não estou em condições, por enquanto. Mas eu vou entrar em contato com alguém fisicamente para entrar em contato com você, para te ajudar no que você está precisando. Isso é caridade, gente. Isso é caridade. E deixa de ser caridade quando a pessoa se levanta. Pois nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, conversando ali com um jovem, eu vou abreviar a história porque é muito longa. Qual o maior mandamento das leis de Deus? Para você. Qual o maior mandamento, qual o primeiro e o maior mandamento das leis de Deus? Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, você não tem como você amar isso, aquilo e deixar Deus de lado. Primeiro Deus. Depois você pode dizer que você ama o que você quiser. Mas primeiro é Deus. E o segundo mandamento, que é praticamente quase que idêntico ao primeiro. E o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu te faço aquela pergunta. O que é amar o meu próximo como a mim mesmo? Você ama o teu próximo? Amo. Demais. Demais. Por exemplo, você ama teu esposo? Demais. Você ama tua esposa? Demais. Teus filhos? Demais. Tua mãe, teu pai? Demais. Você ama os teus amigos? Demais. Eu morro se for preciso por causa de todo mundo. Ai, que maravilha. Isso é muito bom. É um sentimento nobre. Só que aí entra agora uma questão. Você fuma? Fumo. Então você não pode dizer que ama as pessoas. Você bebe? De vez em quando uma cervejinha. Então você não pode dizer que ama as pessoas. Você vive na orgia? Então você não pode dizer que ama as pessoas. Você ainda é dotado de um excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de avareza, de arrogância. Então você não pode dizer que você ama as pessoas. Não pode dizer. Pera lá. Você gosta de uma fofoca? Então você não pode dizer que ama as pessoas. Você cobiça? Você deseja? Você cobiça o homem alheio? A mulher alheia? Você cobiça aquela mulher que passa? Você cobiça aquele homem que passa? Você cobiça aquele carro, aquela casa? Você traz na sua mente aqueles pensamentos proibidos? Você traz em mente aqueles pensamentos proibidos? Então você não pode dizer que ama as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado nisso aí, nesse momento. Porque é justamente por não raciocinarmos
que nós praticamos o mal. Aí você pode me dizer assim, mas como assim? Ora, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você age na imundície, na irregularidade dos desígnios de Deus, se você é tudo isso que você sabe que você é, significa que você não tem amor próprio. Então, se você não tem amor próprio, então como que você vai dizer que ama outra pessoa? Isso não é amor. Isso é doença. Isso é obsessão. Isso é transtorno. Quem diz que ama o outro, mas que não tendo amor próprio, precisa recorrer ao psiquiatra e passar por um tratamento psiquiátrico o mais rápido possível, porque ele está em perigo e colocando a vida dos outros em perigo. Porque essa pessoa, ela, para cometer um crime contra a vida dela e contra a vida dos outros, tá por um triz. Você consegue entender? Não há possibilidade de amar alguém. Eu te amo. Se eu não me amo, como eu vou dizer para aquela pessoa? Sabe por quê, gente? Desculpa. Kardec pergunta aos bons espíritos onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Eles respondem. Então, como que você tem coragem de dizer a alguém, eu te amo? Se você bebe, fuma, prostitui, mexe com droga, mata, rouba, furta, cobiça, deseja. Como? Como? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. – 56 anos de idade. Se eu disser para você que praticamente eu nunca usei esse termo para com ninguém, nem para com os meus filhos, nem para com os meus amigos, para com ninguém. Porque eu não quero mentir para mim mesmo. Porque não existe nada pior do que você mentir para você mesmo. Pois todo aquele que mente para o outro, ele mente para si próprio. Então recordemos isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Eu me amo. Eu gosto de mim. Eu me considero. Então eu posso dizer que eu amo o meu próximo. Eu posso dizer que amo a minha esposa. Eu posso dizer que amo o meu marido. Eu posso dizer que amo meus filhos, minha mãe, meu pai. Eu posso dizer que amo todo mundo. Caso contrário, gente, é melhor não dizer. É melhor ficar calado. E quando te interrogarem, você ama teus filhos? Eu considero todos os meus filhos como meus irmãos, igual a mim em processo de evolução. Não, mas eu estou perguntando se você ama os teus filhos. Pois eu estou te respondendo de acordo com o conhecimento que eu tenho. Que eu os considero na condição de irmãos meus em processo de evolução. Porque esse termo amar, amor, ele é muito complexo, gente. Poucos aqui na Terra detêm condições de dizer que ama alguém. Porque esses
tiveram e continuam tendo amor próprio. Um deles nós podemos dizer que é o nosso mestre, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Você conseguiu entender? Então vejamos aqui, ó. Nós que temos errado nas sombras, Druso continua dizendo, nós que temos errado nas sombras, atormentados, nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma, opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu? Céu é mitologia. Para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos, hoje, quais nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte. Nós vamos reler novamente esse trecho, porque esse trecho é muito profundo. Sabe por que ele é muito profundo? Porque, de certa forma, Druso, aqui ele se coloca na posição dele evolutiva, porque Druso carrega, nesse instante, Druso carrega um conflito enorme em seu eu. Conflito esse que todos nós trazemos de existências passadas. Veja bem, nós que temos errado, nós, todos, nas sombras, nas furnas da ignorância, nós que erramos escondido, achando que estávamos, tapeando alguém, mas ao deixar o corpo físico, deparamos com a nossa consciência, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo, o deserto de gelo. Não é esse deserto de gelo aqui da Antártida, não. Não. É o gelo da frieza das almas umas para com as outras. O deserto do gelo de caráter, de moral. O gelo, a frieza, o não reconhecimento dos nossos atributos, e o suplício do fogo, da consciência pesada do inferno praticado na vida das pessoas alheias. Nós trazemos tudo isso em nós. E o suplício do fogo na alma opressa. Poderíamos acaso encontrar maior felicidade que é a de subir alguns degraus no céu? Não existe felicidade maior. A todos esses, em meio a este inferno íntimo, que subir alguns degraus, na direção da plenitude, para descer depois, em segurança, aos infernos. Então, não há prazer, não há felicidade maior que receber a oportunidade de se melhorar, de estudar e ir para planos mais elevados,
E uma vez no plano mais elevado, porque você recebeu aquela oportunidade, você evoluiu até um plano mais elevado. Você deixou para trás os pântanos, os abismos, as zonas umbralinas. Só que, fora daquele pântano todo, você aproveita a oportunidade e estuda, se fortalecendo, porque você sabe que perante a contabilidade divina, você ainda terá que retornar ao corpo físico através das reencarnações, para quitar débitos. Então, sabendo disso, nos planos mais elevados, esse indivíduo, ele estuda, se fortalece, ele se prepara. Ele mune-se de um escudo de proteção espiritual, que significa o conhecimento dos desígnios de Deus, e depois, de modo a salvar aqueles que mais amamos perdido nos pântanos, nas lamas, nas regiões abismais mais profundas das trevas, hoje quais nos achamos ontem. Hoje, quais nos achamos ontem. Então nós reencarnamos para irmos de encontro àqueles hoje, os quais nos achávamos ontem. Ontem nós nos encontrávamos ali naqueles pântanos. Recebemos oportunidade, abraçamos a causa, fomos retirados daquelas regiões de sofrimento, estudamos, nos esforçamos e em mente pensando, eu vou me fortalecer e vou retornar ao corpo físico para me resgatar, para me socorrer aqueles meus amigos que para trás ficaram. Quantos livros sabemos, inclusive um livro de Emmanuel, que para nós, as 5 obras de Emmanuel romanceadas são os romances best-seller da doutrina dos espíritos. Com todo respeito, não existe outros romances best-seller além que esses livros que eu vou te dizer. 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Vou repetir, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Estas 5 obras, romance de Emmanuel, através de Chico Xavier, são 5 best-seller. Iguais a estes não existe na doutrina dos espíritos, com todo respeito, que merece todo mundo. Mas, por que estamos dizendo isso? Porque nós encontramos principalmente no livro Renúncia e também no livro Há 2000 anos, o exemplo de Alcione e o exemplo de Lívia, que renunciaram à vida física, renunciaram outros planos mais elevados para resgatar aqui no corpo físico 2 monstros na época. Um dos monstros era Públio Lentulus, na época de Lívia. Depois, na época de Renúncia, Alcione, ela veio resgatar um outro ser que nesse instante eu me esqueço o nome dele, mas você já leu esse livro, você sabe quem que eu estou dizendo. Então veja bem, mas esses seres, eles, ao deixar o corpo físico, eles retornaram à parte espiritual e eles se fortaleceram no conhecimento dos desígnios divinos para depois vir aqui tentar resgatar esses espíritos. Porque não basta dizer, eu vou lá e vou resgatá-los.
porque pode se equivocar esse indivíduo que pensa dessa forma. Então é o que Druze está dizendo aqui, ó. Hoje, quase nos achamos ontem nas furnas da miséria e da morte. Então, nós nos preparamos, graças à misericórdia divina, para ajudar uns aos outros, não importando sequer onde aqueles indivíduos se encontram, quantos milhões de seres evoluídos estão reencarnando aqui na Terra no ano de 2025, 23, 24, 20, 19, quantos milhões de seres estão reencarnando aqui na Terra, seres evoluídos, para poder alavancar o progresso, a moral e o caráter da humanidade. Por amor à humanidade, mas esses seres que estão reencarnando são seres que conhecem o significado da palavra amor, pois eles só foram convidados por Jesus a retornar ao corpo físico para nos ajudar, sabendo Jesus o quanto eles amam a si próprios. Porque Jesus não iria confiar aos espíritos missão sublime a seres inacabados. Então, devemos nos preparar, porque, de certa forma, muitas pessoas também crê em nós. Ah, mas ninguém crê em mim. Crê. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Muitas pessoas estão felizes aqui na Terra pelo fato de você existir. Que se você deixar de existir, essas pessoas se sucumbem. E se elas se sucumbirem por um deslize teu, você responderá pela infelicidade delas. Por isso devemos pensar muito bem, porque nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, desejamos e falamos. Até o próximo vídeo.